A memória mais forte que tenho da minha mãe não é um abraço, não é uma canção de ninar, não é um conselho. É o silêncio. Um silêncio específico, gorduroso, pesado, que preenchia cada cômodo da nossa casa como uma névoa espessa. Era o silêncio de coisas não ditas, de olhares que se encontravam e depois fugiam rapidamente, de sorrisos que não chegavam aos olhos. Nossa casa era bonita, mobiliada com cuidado, sempre limpa, sempre em ordem. Era uma perfeita maquete de lar. E como toda maquete, era oca por dentro. Eu cresci achando que aquilo era normal, achando que o frio na barriga que eu sentia antes de chegar da escola era apenas frio. Achando que o fato de meus pais nunca se tocarem, nunca se chamarem por apelidos carinhosos, era só uma particularidade deles. Eu era um menino que adorava a mãe e respeitava o pai, e não fazia ideia de que vivia sobre um vulcão adormecido. Até o dia em que ele decidiu acordar. Não foi um estrondo, não foi um terremoto, foi um suspiro. Um suspiro profundo, cheio de uma cansação infinita, que minha mãe soltou no exato momento em que meu pai perguntou, como perguntava todas as noites, se o jantar estava pronto. A pergunta era a mesma. A mesa posta era a mesma. O silêncio era o mesmo. Mas aquele suspiro foi diferente. Foi o som de um fio estalando depois de anos sob tensão. Foi o ruído de uma porta que não aguentou mais ficar trancada. Eu estava lá, com meus 12 anos, enfiando a colher na sopa quando vi o rosto da minha mãe se transformar. Não era mais a máscara serena e um pouco distante que eu conhecia. Era algo rachado, algo real, algo aterrorizante. Ela não gritou. Falou baixo. Tão baixo que eu quase não ouvi. Mas cada palavra caiu naquela sala de jantar como uma pedra de granito. Está pronto sim, João. Sempre está, assim como eu estive pronta todos os dias dos últimos 20 anos para fingir que esta vida não está me matando por dentro. O prato que meu pai segurava, um prato simples, branco, daqueles de todo dia, escorregou de sua mão. Não foi um movimento dramático. Foi como se todos os músculos do seu corpo tivessem simplesmente desistido de funcionar. O prato se espatifou no chão de cerâmica. Losangos brancos e pedaços de sopa de legumes se espalharam pelo chão. Aquele foi o barulho da nossa casa destruída. Não foram as paredes que desabaram. Foi a fachada. Foi a mentira que nós três, especialmente eu, tínhamos sustentado com unhas e dentes durante todos aqueles anos. Naquele segundo, olhando para o rosto despedaçado do meu pai e para o rosto vazio, quase aliviado da minha mãe, eu entendi. Entendi que tudo aquilo, o silêncio, a ordem, a paz, era uma finíssima camada de gelo sobre um oceano negro. E ela havia acabado de jogar uma pedra. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. A frase soa como um sussurro no meio de um funeral. É um dever, um fio que me conecta a vocês, porque aqui, agora, revivendo isso, eu estou mais sozinho do que nunca. Naquela noite após o prato quebrar, ninguém disse mais uma palavra. Meu pai se levantou, deixou a sala e trancou a porta do quarto. Minha mãe ficou sentada, olhando para a sopa fria no seu prato, intocada, e eu fiquei olhando para os cacos no chão, tentando entender como algo tão grande e tão monumental podia ter sido destruído em tão pouco tempo, por uma única frase. Um segredo que nem sequer havia sido contado, mas apenas insinuado. A confissão não estava no que ela disse, mas no que ela não disse durante 20 anos e que naquele suspiro ficou claro como água. Algo dentro dela havia morrido muito antes daquela noite, e nós é que estávamos morando com o cadáver. O silêncio que se seguiu ao estrondo do prato foi mais alto do que qualquer grito. Ficamos paralisados naquela sala de jantar, como personagens de um quadro whose tinta havia escorrido, deixando apenas contornos distorcidos. O relógio da parede, aquele mesmo que marcava as horas pontuais dos jantares silenciosos, parecia ter parado. Seu tic-tac, outrora um som de fundo quase imperceptível, agora martelava em meus ouvidos como uma sentença.
Fim, fim, fim. Meu pai não se moveu para pegar a vassoura. Não olhou para os cacos no chão. Seus olhos estavam fixos na minha mãe, mas não era um olhar de raiva. Era de descrença absoluta. Era o olhar de um homem que acabara de ler a última página de um livro e descobriu que o final era completamente diferente do que ele havia entendido a vida toda. A máscara de provedor, de marido, de chefe de família, descolou-se do seu rosto como gesso molhado, revelando por baixo a pele crua de um completo estranho, um menino perdido. Ele não disse uma palavra. Apenas respirou fundo. Um som rouco e trêmulo, e saiu da sala. Seus passos ecoaram no corredor, e o som da porta do quarto se fechando. Não um bater, mas um clique suave e definitivo. Foi o ponto final na frase que ela havia começado. Minha mãe, por sua vez, parecia ter esgotado toda a sua energia naquela única declaração. Ela não chorou. Não se encolheu. Apenas ficou sentada, ereta, as mãos pousadas sobre a mesa, os olhos fixos em um ponto indefinido na parede à sua frente, além de mim, além daquela sala, além desta realidade. Era como se ela tivesse finalmente cuspido um caroço que estava engasgado há 20 anos, e agora só lhe restasse o vazio e o sabor amargo da libertação. O alívio e o terror eram duas faces da mesma moeda em sua expressão. Ela não olhou para mim. Eu não era parte daquela equação naquele momento. Eu era apenas a testemunha acidental de um acidente que havia décadas para acontecer. E eu? Eu continuei olhando para os cacos de porcelana espalhados no chão. Eles me hipnotizavam. Cada fragmento branco refletia a luz do abajur sobre a mesa, criando um caleidoscópio de pequenos pontos de luz em meio à bagunça da sopa. Naquele momento, uma metáfora freudiana se tornou carne diante dos meus olhos de criança. A nossa família era aquele prato, inteiro por fora, funcional, capaz de carregar o alimento cotidiano da normalidade. Mas era frágil, terrivelmente frágil. E quando caiu, não se quebrou em alguns pedaços grandes. Estilhaçou-se, espalhou-se, tornou-se impossível de remontar. Você podia até colar os pedaços, mas as rachaduras sempre estariam lá, visíveis, lembrando a todos daquela queda. A casa não mudou naquele instante. As paredes não tremeram. Os quadros não caíram. Mas algo fundamental havia rachado. Era como se um espelho invisível que refletia a nossa vida tivesse trincado de alto a baixo. E agora tudo o que eu via era uma imagem distorcida, fragmentada, cheia de arestas. O cheiro de sopa de legumes, outrora um cheiro reconfortante de lar, agora cheirava a podridão e lágrimas contidas. O silêncio já não era mais apenas silêncio. Era um vácuo, sugando para si todas as palavras não ditas, todos os abraços não dados, todos os eu te amo que nunca foram pronunciados. Aquela noite ninguém jantou. Ninguém falou. Eu me levantei, contornei os cacos no chão com um cuidado quase religioso, como se evitar pisar neles pudesse de alguma forma desfazer o que havia acontecido, e fui para o meu quarto. Deitei na cama, olhando para o teto e ouvi. Ouvi o silêncio pesado do quarto dos meus pais. Dois silêncios diferentes. O dele carregado de um choque devastado. O dela, carregado de um peso finalmente compartilhado. Foi ali, na solidão do meu quarto de adolescente, que a primeira semente de uma obsessão foi plantada. Por quê? O que exatamente ela quis dizer com "essa vida não está me matando por dentro"? Que vida ela queria ter vivido? O que, ou quem, a teria mantido viva? O segredo não estava naquela frase. Estava no que veio antes dela. 20 anos antes. E eu, de alguma forma, precisava desenterrá-lo. 20 anos se passaram. 20 anos daquele silêncio que se instalou e nunca mais foi verdadeiramente quebrado. A casa da minha infância foi vendida, os cacos do prato varridos, a mancha da sopa lavada. Meu pai mudou-se para uma cidade menor, tornou-se um fantasma de si mesmo, um homem cuja maior expressão era um suspiro resignado. Minha mãe seguiu vivendo, mas não vivendo, flutuando,
como se o alívio daquela confissão parcial tivesse esvaziado ela de qualquer outro propósito. Ela morreu no ano passado. Um câncer silencioso e eficiente, como tudo nela, que a consumiu por dentro sem fazer quase nenhum barulho por fora. O apartamento dela era um museu daquela vida que a matava. Tudo limpo, organizado, sem alma. Eu estava lá, uma semana após o funeral, encarregado do que chamam de desfazer o lar. Era um eufemismo cruel para violar a última privacidade de alguém. Cada gaveta que eu abria, cada armário que eu esvaziava, era uma profanação. O cheiro dela ainda estava lá. Um leve aroma de sabão em pó e uma fragrância de flor murcha que ela sempre usou. Era o cheiro do silêncio. Eu não estava procurando por nada em específico. Ou talvez estivesse. Talvez, em cada caixa de sapatos, em cada envelope amarelado, minha mente inconsciente, aquele poço freudiano, buscasse a chave para decifrar aquele único momento que definiu todas as nossas vidas. O que exatamente a levou àquela explosão contida? O que havia por trás daquela máscara de resignação? Foi no fundo do armário do quarto, dentro de uma caixa de hatchbox que outrora guardou um chapéu que ela nunca usou, que encontrei. Não estava escondido com desespero, enrolado em panos ou trancado. Estava apenas lá, deitado sobre algumas fotografias desbotadas, um envelope de papel pardo, fino, amarelado pelo tempo. Não tinha destinatário. Não tinha remetente. A única coisa escrita na frente em sua caligrafia elegante e contida era uma data. Uma data de um mês antes do meu nascimento. Meu coração acelerou. Uma datação anterior ao grande teatro da nossa vida familiar. Isto era um artefato do antes, do tempo em que o vulcão ainda não estava adormecido, mas se formando. Com mãos que tremiam ligeiramente, puxei o conteúdo do envelope. Era uma única folha de papel, densamente preenchida pela mesma caligrafia. A tinta, outrora azul, agora estava desbotada para um cinza azulado fantasmagórico. Li as primeiras linhas, e o ar preso nos meus pulmões saiu num suspiro cortante. Era uma carta que nunca foi enviada. Querido diário, começava. Uma admissão de que aquela confissão era tão proibida que nem mesmo podia ser endereçada a um alguém real. Hoje vi o meu reflexo na vitrine e não reconheci a mulher que olhou de volta para mim. Há um estranho habitando a minha pele, vestindo os meus vestidos, fingindo ser a esposa de João. E o pior é que ele é tão bom nisso que até eu, às vezes, acredito. Eu me afundei no chão, encostado na cama dela, a carta aberta no colo. A luz da tarde entrava frassa pela janela, iluminando o papel. Eu não estava mais no apartamento. Estava numa escavação arqueológica, escovando a poeira de um fóssil de um dinossauro que ainda respirava dentro de mim. A carta não era sobre um amor affair. Era sobre a ausência de amor. Sobre o vazio. Era um lamento angustiado, uma confissão de uma fraude monumental. Ela descrevia o noivado com meu pai não como um conto de fadas, mas como uma transação de conveniência, um porto seguro após uma tempestade que a carta apenas insinuava, não nomeava. Falava da gravidez, a minha gravidez como uma cela cuja porta havia se trancado para sempre. Escrevia sobre a solidão de deitar ao lado de um homem e sentir mais sozinha do que quando estava realmente sozinha. E então, a frase que me perfurou. Às vezes, penso em contar a ele, em jogar a verdade na sua cara como um balde de água gelada e ver o que sobra. Mas tenho medo de que não sobre nada. E então, o que será de mim? O que será do nosso filho? Melhor viver nesta mentira do que enfrentar o abismo de uma verdade que não tem lado nenhum para se agarrar. Ela não queimou a carta. Preservou-a, como um aviso para si mesma. Como um grito engasgado que precisava de alguma forma existir, mesmo que apenas no papel. Era a prova material do seu desejo reprimido, o desejo de ser real, de ser livre, de ser outra pessoa que não aquela que todos esperavam que ela fosse. A arqueologia do trauma havia encontrado seu artefato mais precioso. E eu, o arqueólogo, não tinha ideia do que fazer com ele. A luz da tarde no quarto da minha mãe ficou dourada, depois âmbar, depois azulada, e eu continuei sentado no chão,
A carta não queimada repousando sobre meus joelhos como um artefato radioativo. Cada palavra que eu lia era um fio que desembaraçava o novelo de silêncio que havia preenchido minha infância. Freud diria que eu estava realizando a associação livre, deixando que as palavras dela guiassem meu próprio inconsciente até a verdade latente. A verdade era que eu não estava lendo uma carta. Estou assistindo a um afogamento em câmera lenta. A caligrafia dela, outrora impecável, tornava-se irregular, mais pressionada contra o papel em certas passagens, como se a angústia física transbordasse pelos dedos. Ela não confessava um pecado de ação, mas o pecado da inação, o pecado da resignação. João é um bom homem, ela escrevia, e a frase não soava como um elogio, mas como uma lápide. Ele é estável, previsível, um porto seguro. Mas um porto é onde os navios ficam parados diário. E eu sinto que ainda deveria estar navegando. Sinto que afoguei a capitã que eu poderia ter sido. E agora sou apenas a dona do cais, observando o horizonte que nunca mais vou cruzar. A revelação não era sobre ódio, mas sobre um luto. Ela estava de luto pela mulher que poderia ter sido. E o marido estável e o filho amado, eu, éramos os monumentos dessa mulher morta. Nós éramos a cela, e ela era a própria carcereira, trancando-se cada dia mais fundo naquela performance de esposa e mãe, até que a personagem consumiu a pessoa. Havia trechos de um desejo vago, mas intenso. Não por um homem específico, mas por uma sensação. Por liberdade. Por paixão. Por erros que valessem a pena ser cometidos. Sonho às vezes que estou correndo. Corro sem destino, só para sentir o vento no rosto e o meu próprio coração batendo forte no peito, não de medo, mas de vida. E então acordo, que o único som é o ronco suave de João ao meu lado, e o peso do meu próprio corpo na cama tão pesado, tão morto. Ela descrevia a rotina doméstica com a precisão de um prisioneiro contando os tijolos da sua cela, as panelas para polir, as camas para fazer, as roupas para passar. Cada tarefa, um tijoco a mais na parede que a separava do mundo. E no centro de tudo, o grande segredo, o tabu que nem mesmo ela ousava nomear claramente para o diário. Ela não amava o meu pai. E pior, ela acreditava que era incapaz de amar qualquer um. Que algo dentro dela estava quebrado, incapaz de se conectar, de sentir aquela chama que os livros e os filmes retratavam. O desejo reprimido de Freud não era por uma pessoa. Era por um sentimento. Era o Wunsch por uma vida não vivida. E a repressão veio na forma da maternidade, do casamento, da respeitabilidade. Ela havia enterrado a capitã viva dentro de si, e a carta era o som dos arranhões dessa mulher tentando escapar do caixão. A carta não terminava com uma assinatura dramática. Terminava com uma pergunta, rabiscada na margem inferior, tão fraca que mal dava para ler. Será que um dia ele vai me perdoar por isso? Por não ser quem ele precisa que eu seja? Era uma pergunta ambígua. Ele era meu pai? Ou era eu? O filho que ela trouxe para este mundo de mentiras silenciosas. O filho que, sem saber, era tanto a sua maior alegria quanto a sua última e mais eficiente algema. A palavra impressa da verdade não trouxe alívio, trouxe um peso maior. Eu segurava nas mãos a confissão completa da infelicidade da minha mãe. A justificativa para o prato quebrado, para o silêncio, para a vida murcha. E entendi, com uma clareza cortante, que a nossa casa não foi destruída em segundos por uma frase. Ela foi implodida por 20 anos de mentiras não ditas. A frase foi apenas o detonador. A carta era a prova. A mãe que eu idealizava, a figura de bondade e sacrifício, nunca existiu. Existiu uma mulher real, profundamente infeliz, presa e terrivelmente corajosa por ter aguentado tudo aquilo por tanto tempo, mesmo que por motivos errados. Eu olhei para a carta, depois para o quarto vazio, e senti uma pena colossal por ela, e pela primeira vez uma raiva surda por mim mesmo, por ter sido sem querer um dos tijolos da sua prisão. A carta repousava no meu colo, um fóssil de papel que respirava.
O apartamento da minha mãe estava imerso no crepúsculo, e eu não me mexi para acender a luz. A escuridão era apropriada. Era o palco perfeito para a projeção do novo filme da minha infância. Um filme cujo roteiro acabara de ser reescrito de forma brutal. Cada memória que eu tinha dela foi puxada para a luz desta nova verdade e examinada sob uma lupa implacável. A cena não era mais a mesma. A trilha sonora de silêncio ganhou letra. A coreografia de gestos vazios ganhou intenção. Lembrei dos seus abraços. Eles eram sempre corretos. Nem muito apertados, nem muito frouxos. Eram entregues no momento certo, quando eu caía, quando chorava. Mas eram como um medicamento administrado com dosagem precisa. A quantidade exata para cumprir o protocolo maternal, sem 1 miligrama a mais de calor espontâneo. Eu sempre achei que era o seu jeito. Agora eu via. Era o limite do que ela conseguia performar. Era o máximo que a capitã afogada conseguia sinalizar de dentro do casco submerso. Lembrei dos seus longos olhares pela janela da cozinha. Ela não olhava a paisagem. Ela olhava o vazio. A fuga. Aquele não era o olhar de uma mulher cansada. Era o olhar de uma mulher que não estava ali. Era um olhar de exílio autoimposto. Eu, na minha ingenuidade infantil, às vezes me aproximava e perguntava o que ela estava vendo. Ela se virava, sorria um sorriso que não chegava perto dos olhos, e dizia: "Nada, meu amor. Só pensando na vida." Ela estava pensando na vida que não era aquela. Lembrei das noites em que eu a ouvia andar pela sala muito depois de eu ter ido para a cama. Os passos dela não eram ansiosos, eram medidos, lentos, como os de um leão enjaulado percorrendo os limites da sua cela. Eu pensava que ela tinha insônia. Talvez ela tivesse. Mas a insônia não era a causa. Era o sintoma. Era o corpo se recusando a descansar numa prisão. Até as refeições, aquele ritual sagrado da família, ganharam um novo significado. A comida era sempre boa, mas era funcional. Nutria o corpo, não a alma. Nunca havia aquela explosão de prazer, aquele "nossa, mãe, está divino", que se vê em outras famílias. Era um combustível para continuarmos a performance. O jantar daquele prato quebrado não foi uma exceção. Foi o ápice de 20 anos de refeições fantasmagóricas. A releitura era um processo doloroso e exaustivo. Cada memória feliz que eu guardava, um passeio no parque, ela me ensinando a andar de bicicleta, era agora tingida por uma sombra de dúvida. Ela estava realmente presente naqueles momentos? Ou estava apenas executando mais uma tarefa na lista infinita de coisas que uma boa mãe deve fazer? Aquele sorriso nas fotografias era real? Ou era apenas o músculo zigomáticos sendo contraído por obrigação? A mãe que eu conheci não era uma vilã. Era uma sobrevivente. Ela não estava tentando nos machucar com seu silêncio. Ela estava se protegendo de um colapso total. A fachada de normalidade era o dique que impedia o oceano de desespero de inundar tudo. E naquela noite, o dique rachou. E ela deixou. Por um segundo, ela deve ter desejado que a inundação levasse tudo. A grande tragédia, percebi agora, não foi a infelicidade dela. Foi a nossa incapacidade de vê-la. A nossa conivência involuntária com a mentira. Meu pai, seguro em sua própria prisão de estabilidade, nunca procurou a chave. E eu, a criança, fui condicionado a acreditar que aquele era o único jeito que o mundo poderia ser. A carta não queimada não era apenas a confissão dela. Era um espelho que me mostrava o meu próprio papel naquela teia silenciosa. Eu não era apenas a vítima do segredo. Eu era parte integrante da sua manutenção. A minha existência, o meu amor por ela, era a algema mais forte. A casa não foi destruída em segundos. Ela foi sendo demolida tijolo a tijolo. Olhar vazio após olhar vazio, ano após ano. O prato quebrado foi apenas o som do último tijolo caindo. A escuridão no apartamento da minha mãe era agora completa. Eu não era mais um homem de 30 e poucos anos sentado no chão. Era uma criança outra vez, um adolescente, um adulto jovem, todos ao mesmo tempo. Todos olhando para mim acusatoriamente da penumbra.
A carta no meu colo não era mais papel. Era um espelho que refletia não o meu rosto, mas as rachaduras na minha própria alma. A herança do segredo da minha mãe não era uma história triste para ser arquivada. Era um vírus. E eu já estava infectado há décadas. Como aquela descoberta moldou a minha vida? Como o silêncio dela ecoou nos meus próprios silêncios? A resposta veio como uma avalanche de memórias pessoais que eu nunca havia conectado. Meus relacionamentos, sempre falidos, sempre superficiais. Eu era um mestre em sabotagem emocional. Iniciava uma relação com um entusiasmo quase febril, a promessa de fuga, de uma conexão real, da paixão que minha mãe tanto desejava. E no momento em que a intimidade começava a se aprofundar, no momento em que a outra pessoa esperava algo real de mim, eu recuava, criava paredes, arranjava brigas, fugia, sempre fugia. Eu não estava com medo do compromisso, estava com medo de me tornar ela, com medo de descobrir que, como ela, eu era incapaz daquele amor profundo e transformador, com medo de aprisionar alguém na minha própria cela de fingimento, ou de ser aprisionado na dela. O fantasma da minha mãe não assombrava meus relacionamentos. Ela habitava as minhas ações. Eu havia herdado o seu desejo reprimido por conexão e, ao mesmo tempo, o seu pavor catastrófico de que isso revelasse um vazio insondável dentro de mim. A minha carreira. Escolhi uma profissão nômade de freelancer, onde eu não precisava criar raízes. Onde eu podia ser um espectador, nunca um participante. Onde eu podia correr sem destino, como ela sonhava, mas de uma forma que não levava a lugar nenhum. Era uma fuga sem objetivo, tão vazia quanto a prisão da qual eu tentava escapar. Até a minha relação com meu pai, após aquela noite, foi contaminada. Eu o via como um homem fraco, cego, que não foi capaz de ver a mulher que tinha ao seu lado. Mas a carta me mostrou que ele era tão vítima quanto eu. Ele amava uma ideia, uma performance, e quando a cortina caiu, ele não soube como lidar com a atriz cansada nos bastidores. A minha incapacidade de perdoá-lo era, no fundo, a minha incapacidade de perdoar a mim mesmo por também não ter visto, por também ter preferido a mentira confortável à verdade desestabilizadora. A sombra da herança era longa e distorcida. O segredo da minha mãe não era uma relíquia do passado, era uma semente plantada no meu presente. Ela me mostrou que os desejos reprimidos não morrem com quem os carrega. Eles são passados adiante, como um gene defeituoso, manifestando-se nas gerações seguintes como medo, como incapacidade de conexão, como uma nostalgia por algo que nunca se teve. Freud via a família como a primeira e mais crucial arena onde os dramas psíquicos se desenrolam. A minha arena havia sido palco de uma tragédia silenciosa, e eu, sem saber, estava repetindo os mesmos passos, dançando a mesma dança disfuncional, para um público que era, no fundo, apenas eu mesmo. A pergunta que a carta da minha mãe deixou não era o que foi feito da minha vida, mas o que estou fazendo da minha. Eu olhei para a carta, agora pouco mais que uma forma escura nas minhas mãos, e senti o peso das algemas que eu mesmo tinha forjado. A prisão da minha mãe não a sobreviveu, ela se adaptou. Encontrou um novo hospedeiro. E eu o havia carregado comigo, alimentado com as minhas próprias escolhas, os meus próprios medos. O segredo não a destruiu. Estava me destruindo a mim. A madrugada encontrou-me no mesmo lugar, o corpo dormente, a mente incendiada pela carta e pelas revelações que ela desencadeou. A pilha de pertences da minha mãe ao meu redor já não parecia um legado, mas um arsenal de um crime não resolvido. E no centro de tudo, a prova material, a carta não queimada. Minha mão tremia ao pegá-la novamente. O papel era frágil, quase se desfazendo ao toque, como se a verdade que ele continha fosse tão pesada que o próprio suporte não a aguentava mais. Levantei-me, os ossos rangendo, e caminhei até a pequena cozinha do apartamento. Abri um armário e encontrei o que procurava. Um velho cinzeiro de vidro, limpo e impessoal. Coloquei-o sobre o balcão de fórmica, um altar improvisado para um ritual que eu não sabia se era de libertação ou de sacrifício. Da carteira, tirei o isqueiro.
A chama surgiu com um clique seco, um pequeno sol amarelo e laranja dançando na penumbra. Estendi a mão, a carta pairando sobre o cinzeiro. Era tão simples. Aproximar a chama de um cantinho do papel e assistir. Assistir o fogo consumir as palavras, o desespero, a confissão. Reduzir tudo a cinzas. Seria a purga final. Apagar o segredo. Queimar a evidência do tumor que apodreceu a minha família e agora ameaçava apodrecer a mim. Seria um ato de misericórdia. Para ela. Para mim. Para a memória do meu pai. Um funeral digno para uma verdade que nunca deveria ter visto a luz do dia. Mas a minha mão não se mexeu. Porque queimar a carta seria repetir o mesmo erro. Seria reprimir, esconder, fingir que aquilo nunca existiu. Seria eu me tornando o meu pai, escolhendo a ignorância cega sobre a verdade dolorosa. Seria eu me tornando a minha mãe, enterrando a capitã viva mais uma vez agora por minhas próprias mãos. A outra opção era preservar, dobrar a carta com cuidado, guardá-la novamente no envelope e levá-la comigo. Não como uma maldição, mas como um lembrete. Um aviso solene contra o perigo de viver uma vida não vivida. Um monumento à dor que a repressão causa. Um mapa do que não devo me tornar. O isqueiro continuava aceso, a chama implorando por combustível. A carta um objeto inerte aguardando o veredito. E foi então, no limiar entre o fogo e a preservação, que o twist final me atingiu. Não como um raio, mas como um vazamento lento e gelado de compreensão. Minha mente, treinada por horas de análise freudiana autoimposta, voltou-se para a data na frente do envelope. 1 mês antes do meu nascimento. E depois para a pergunta rabiscada ao final da carta. Será que um dia ele vai me perdoar por isso? Por não ser quem ele precisa que eu seja? Eu sempre assumi que ele era meu pai. Mas e se não fosse? Minha respiração presa. Os olhos correram para a carta, para uma passagem específica que eu havia lido, mas não lido verdadeiramente. Ela não falava de um desejo vago por liberdade. Falava de um desejo específico, por uma pessoa específica. As pistas estavam todas lá, entre as linhas disfarçadas de abstração. E o pior é que eu sei que ele nunca soube. Nunca soube o que eu senti. O que eu ainda sinto às vezes quando o vento sopra de uma certa maneira e me traz o cheiro do mar daquela tarde. Seria uma vida tão diferente, tão assustadoramente real, mas eu escolhi a segurança. Escolhi João e escolhi carregar este segredo sozinha, porque confessar para ele seria destruí-lo, e destruir a única coisa boa que saiu de toda essa confusão. Você. Você. A carta não era dirigida a um diário abstrato, era dirigida a mim. O segredo da minha mãe, o desejo reprimido que a consumia, não era apenas a infelicidade no casamento. Era um amor anterior, intenso, real, possivelmente não correspondido ou impossível. Um amor que ela abandonou para se casar com meu pai. Pela segurança, pela conveniência, pela pressão social. E eu não era apenas o filho que a algemou aquela vida. Eu era a única coisa boa que saiu daquela escolha. Eu era a sua redenção e a sua condenação ao mesmo tempo. O ele que ela pedia perdão não era meu pai. Era eu. Ela passou a vida inteira com medo de que eu descobrisse que ela não era quem eu precisava que ela fosse. Que o amor que ela me dedicou, embora real, era tingido pelo luto de outro amor, de outra vida. Que ela me olhava e via ao mesmo tempo a sua maior bênção e a lembrança constante da escolha que a aprisionou. O fogo no isqueiro pareceu se intensificar, iluminando a cozinha com uma luz bruxuleante e dançante. Eu não segurava uma confissão, segurava um testamento. A última mensagem da minha mãe para mim, escrita décadas antes de ela ter coragem, ou falta dele, para dizê-la em voz alta. Queimar aquilo seria queimar a última parte verdadeira dela que existia. Seria queimar o seu pedido de perdão não formulado. Deixei o isqueiro se apagar. O clique ecoou na cozinha silenciosa. Dobrei a carta com uma reverência quase fúnebre e a coloquei de volta no envelope. Não a guardei para ler novamente. Guardei porque ela não era mais um segredo, era uma herança.
a mais pesada e preciosa que ela poderia me ter dado. A casa foi destruída em segundos por uma frase. Mas a verdadeira destruição foi um processo lento de autoanulação. E a reconstrução, eu percebi, só começaria quando eu aceitasse toda a verdade, não apenas a parte que me convenia. A minha mãe não era um anjo ou um monstro. Era uma mulher. E, finalmente, eu podia começar a amá-la, não pelo que ela representou, mas pelo que ela realmente foi. O verdadeiro tabu não é o desejo em si, mas a rede de silêncios que tecemos ao seu redor. A herança da minha mãe não foi o segredo de um amor passado, mas a lição brutal de que reprimir quem somos é uma violência que ecoa através das gerações. O fogo que quase usei não purificaria nada, apenas continuaria o ciclo de negação que destruiu minha família. A provocação que deixo não é sobre o conteúdo do segredo, mas sobre a sua existência. Quantos de nós carregamos cartas não queimadas dentro de nós? Quantos escolhemos a segurança do porto em vez dos perigos e maravilhas do mar aberto? E, ao fazermos essa escolha, quantas pessoas condenamos a viver na sombra do nosso eu não vivido? A carta não me deu respostas. Deu-me as perguntas certas. A mais importante. Que cartas eu estou escrevendo e escondendo, e que preço meus filhos, ou eu mesmo, pagaremos por elas um dia? O legado da minha mãe não é o seu segredo, é o aviso. E cabe a mim agora decidir se vou herdá-lo como uma maldição ou transformá-lo em um farol. O trabalho de luto não é esquecer, é entender e, finalmente, perdoar.